Meu nome é Léo Casinha. Eu fui para cá hoje, eu pensei no privilégio de estar aqui. Né? Todos nós somos privilegiados dessa oportunidade de estar aqui hoje. Privilégio de estar aqui hoje, principalmente por vontade própria, né? Ou alguém foi ameaçado para vir no centro hoje, sofreu algum tipo de chantagem, né? Então, esse privilégio é maior ainda, porque vontade própria, né? E eu acho que a gente tem que, de certa forma, sentir bem, sentir um pouco de orgulho mesmo por estar aqui. É esse sentimento que faz com que esse coletivo que a gente forma aqui crie uma energia do coletivo, da egrégora, e que transforma essa casa num ponto de luz. No filme Nosso Lar, eu acho que é o Nosso Lar 2, acho que é, tem uma cena que mostra as casas de oração, os centros espíritas emanando luz. Essa luz não beneficia só a nós como indivíduos, mas sim todo o nosso entorno. Se a gente colocar aqui hoje a nossa intenção, o nosso pensamento em alguém de casa, ou alguém do trabalho, né? Ou alguém que precise, nosso vizinho talvez, ele vai ser beneficiado, porque ele vai receber da gente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre as energias. Na lição, né, a gente vem entendendo sobre duas espécies de energia. E como a gente vai se libertar delas, como a gente vai aprender a se libertar dessas energias. Né? Uma delas é a hostilidade e a outra é a autopiedade. Fala aqui que existem duas vibrações negativas que prendem mais as pessoas do que qualquer outra força. Energia ou situação, elas nos mantêm amarrados à roda da vida, forçando-nos a vivenciar justamente aquilo que queremos evitar. Elas nos impedem de elevar nossa consciência a níveis mais elevados de prosperidade, tanto física, quanto material, quanto espiritual, essa prosperidade. Uma dessas vibrações negativas é a hostilidade em relação aos outros, e a outra é a autopiedade. Todos nós desejamos nos ver livres das energias negativas. Sentimos muitas vezes que estamos envoltos em vibrações pesadas que nos causam mal-estar e amarram o nosso caminho. É preciso compreender, porém, que a energia negativa que entrou em nossa vida encontrou alguma porta aberta dentro de nós. A gente não vibra ou não recebe aquilo que a gente não tem. Então, se a gente está, de certa forma, exposto, é porque aquilo ressona com a gente de alguma forma. Eu ontem fiz esse evangelho e trouxe o exemplo do trabalho que dá limpar a nossa casa. Fazer uma faxina não é mole, não. E aí, depois de um dia intenso de faxina, vem o vizinho, toca a campainha, vem pedir um pouco de açúcar, e aí a gente olha para os pés do vizinho, os pés todos sujos, e a gente vai fazer o quê? A gente vai permitir que ele entre em casa, ou a gente vai pedir gentilmente que ele tire os sapatos, né? Todo o respeito. Então, depende de nós saber até que ponto toda essa nossa conquista, né, quando a gente se eleva, que a gente vem aqui no centro, a gente fica, né, sai daqui melhor, né,
forma a gente vai sair e como a gente vai agir daqui para fora, né? A pessoa não adquire o chamado corpo fechado, simplesmente por usar um determinado objeto místico de proteção. Somente nos fechamos verdadeiramente às energias negativas quando nos fechamos ao mal que ronda diuturnamente a nossa mente e o nosso coração. Quando oramos a prece do Pai Nosso, no momento em que pedimos a Deus que nos livre do mal, devemos nos lembrar sobretudo do mal que ainda há dentro de nós, porque ele é a causa do mal que está em nossa vida. No Pai Nosso tem uma passagem que é: não nos deixeis cair em tentação. Essa passagem fala das sugestões que nós recebemos do plano espiritual. Emmanuel, que era o mentor do Chico, ele dizia que os nossos pensamentos, quando vem o primeiro pensamento na nossa cabeça, esse de fato é um pensamento legítimo. Tudo que segue depois há de se questionar. Por quê? A gente está suscetível às nossas crenças. Então, a gente pensa alguma coisa, aí daqui a pouco já vem um outro pensamento que contraria aquilo que a gente pensou. Ou subjuga a gente, dizendo que, pô, eu não sou capaz. Né? Ou é uma crença que nos limita, que veio de nossos pais. Né? Ou pode ser, de fato, uma sugestão dos nossos afins, dos nossos algozes, dos nossos obsessores. Então é muito importante a gente estar atento a isso que vem para a gente. Isso é meu, de fato? Ou não? Ou isso me surgiu do nada? Surgiu do nada, isso vem de onde? Então é importante a gente estar muito atento a questionar, de fato, e saber discernir o que é de fato legítimo nosso e o que não é, porque não tem nada a ver com a gente. Um profundo estudioso no campo da espiritualidade identificou as vibrações negativas que mais nos fazem sofrer: a hostilidade em relação aos outros e a autopiedade. Enquanto estivermos alimentando essas vibrações através de pensamentos, palavras e atitudes, estaremos presos à roda do sofrimento. O que é ser hostil ao outro? É tão bom a gente chegar num ambiente que alguém sofre com a gente, né? Num comércio, um sorriso largo. Isso já abre o campo, esse campo energético é aberto, de certa forma, para que a gente entre, para que a gente interaja, para que a gente se conecte. Né? Ser hostil é ser agressivo, né? Criar uma antipatia. O hostil é opor-se claramente a alguém, agir como inimigo, com agressividade, mover guerra. Por isso, Jesus Cristo manda amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, bendizer aqueles que nos maldizem. Jesus está propondo que não entremos na vibração maldosa, porque, do contrário, o mal também nos atingirá. Já que a gente está falando de vibração, né, os amigos espirituais diziam que Jesus e os apóstolos, quando eles passavam, esse campo de energia, ele se alterava de tal forma que era possível sentir o amor de Jesus a quilômetros de distância. Quando Jesus vinha vindo, as pessoas automaticamente iam mudando de sintonia. Tamanho era o campo energético de Jesus. Os campos de girassóis viravam para ele à medida que ele ia passar. É inimaginável tamanha expansão. Né? Todos nós temos um campo energético. Todos nós criamos esse campo em nós. E esse campo, ele expande
e contrai. Ele se expande e contrai de acordo com a nossa vibração e de acordo com o nosso pensamento. Quando a gente está perto de alguém, esses campos se conectam, esses campos se integram. À medida em que a gente se aproxima, eles se fundem. Isso significa que existe uma troca. Até que ponto a gente está aberto a receber ou também doar, né? Eu tenho o direito de não concordar com determinado comportamento ou ponto de vista que alguém manifeste, mas não devo, por isso, tratar a pessoa como inimiga, desejar o mal para ela, porque se assim fizer, o mal ficará comigo mesmo. É a lei da atração, né? Da causa e do efeito. Um dos principais fundamentos da felicidade é vivermos em harmonia com tudo à nossa volta. A hostilidade impede a harmonia e assim passamos a atrair situações desarmônicas em nosso caminho. Parece óbvio que assim seja. A solução para a cura de nossos problemas é voltarmos ao estado de harmonia através da reconciliação com tudo e com todos. Não é fácil. Não é fácil. É um trabalho individual, é um trabalho que cada um tem que fazer, e é um caminho que não existe uma receita. Cada um tem que criar a sua. Seja ele um passo a passo. O que a gente precisa é saber encontrar esse caminho para reconquistar, porque a gente oscila como uma montanha russa. É o dia todo passando por uma série de desafios, os próprios pensamentos. É importante a gente saber que nós somos obsediados, mas também nós somos obsessores, tanto do plano material quanto do plano espiritual. Quantas vezes nos trabalhos aqui de obsessão a gente ouve: poxa, mas ele não me deixa, esse é o espírito falando. Mas ele não para de me chamar, ele fica me chamando. Então quem está obsediando quem nessa história? Nós somos auto-obsediados. Nós mesmos abrimos nosso campo, nós mesmos atraímos. E é importante a gente estar muito atento a isso. Um estudioso, chama Masaru Taniguchi, sob forte inspiração divina, ele explica esse fenômeno da harmonia e da reconciliação. Ele fala que reconciliar-te com todas as coisas do céu e da terra, quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Eu entendo que, lógico, que aqui é bem romântico, né? Mas trazendo um pouco mais para a terra, na verdade, esse estado que ele propõe aqui para a gente é um estado de prece. O estado de prece não diz respeito a gente sair rezando a todo instante, sair orando todo mundo. O estado de prece é um momento de gratidão, é se sentir grato. Estar grato faz com que a gente esteja conectado com o plano e aberto para receber aquilo que a gente precisa receber. No Oscar desse ano, o vencedor do prêmio de melhor ator se chama Michael B. Jordan. Ele foi o 6º negro em 98 anos de Oscar.
sexto mês. Ele ganhou o Oscar de melhor ator. Ele subiu no palco e as primeiras palavras que ele disse foram: God is good. Deus é bom. Você vê, o cara está ganhando, sabe lá, o prêmio máximo que ele poderia receber na carreira dele, e ele agradece a Deus primeiramente. Tamanha humildade, e o estado de prece. Ele está conectado, ele está entendendo como funciona o jogo. Certa vez perguntaram a Chico se ele tinha inimigos, ao que o médium respondeu que não, que apenas tinha amigos momentaneamente distantes. Maravilhoso, né? A outra vibração negativa que nos arrasa é a autopiedade, que aqui tem mais a ver com o sentimento de ser vítima deste mundo, tendo dó ou pena de si mesmo. Eu trouxe aqui, não tem como projetar aqui, mas eu trouxe uma escala de níveis de vibração. E essa escala, ela transforma as nossas frequências em sentimentos, né? E ela vai do estado alfa, que é a frequência mais baixa, até o ômega, que é a frequência mais alta que a gente consegue atingir. As frequências são como uma onda de rádio, aliás, são ondas mesmo, né? As ondas baixas, elas vibram e oscilam lentamente, e as vibrações mais altas, elas são mais latentes. E aqui a gente toma conhecimento de que a tristeza, todo mundo, pelo menos eu imaginava que fosse a frequência mais baixa que a gente poderia emitir, mas não é. A frequência mais baixa é a vergonha e a humilhação. Não tem nada que nos deixe mais para baixo do que sentir a vergonha e ser humilhado. Depois a gente vem com a culpa e a apatia. E só em quarto vem a tristeza. E, para surpresa também, eu achava que o amor seria a frequência mais alta que a gente pudesse vibrar. Não é, é a paz. A paz. Eu entendo que o amor está contido na paz. Eu acho que a gente só consegue estar em paz se sentindo amado e podendo doar esse amor. E a gente não está falando de amor físico, né? O amor da posse. A gente está falando desse amor da gratidão, esse amor incondicional. Voltemos aqui para a questão da vitimização, e está dentro da vergonha, e está dentro da culpa, que são as frequências mais baixas. Essa vibração se manifesta no momento em que nós sentimos coitados, indefesos, como se não tivéssemos qualquer responsabilidade sobre o que nos acontece e nenhum poder para alterar a situação que nos aflige. Como não, se nós somos responsáveis por nós mesmos e pelas nossas escolhas? Deus até joga cordas para nos resgatar, mas ainda assim nos sobra o esforço de ter que segurar a corda. Lógico. Senão a gente vai fazer o quê? A gente vai cavar mais fundo. Jesus se dirigia a um paralítico, vítima de autopiedade, ordenando a ele: levanta-te, toma tua cama e anda. Agora já sabemos como de fato podemos nos libertar das energias negativas, e aqui ele propõe duas práticas. Antes da prática, eu queria fazer um comentário sobre essa coisa das escolhas
Na dúvida, a gente pergunta: o que o amor faria? O amor faria. Isso pode ser para escolher pãozinho na padaria, ou pode ser para escolher uma grande decisão na nossa vida. E é uma pergunta que faz muito sentido e nos faz pensar. Nos faz pensar muito, porque assim, o que o amor faria não significa que só nós seremos os beneficiados pelas coisas. Nós, os outros, e quem sabe o planeta. Então vamos lá, vamos aprender como se livrar dessas duas energias. Elevar a nossa vibração através do amor, que cura a hostilidade e traz a harmonia de volta à nossa vida. Para tanto, vamos usar as ferramentas do perdão, da reconciliação e da caridade, a fim de nos tornarmos amigos do universo. Olha só, à medida em que a gente perdoa, e perdoar não significa concordar, porque muitas vezes a gente não tem mais nem acesso àquela pessoa que nos magoou, e aí o perdão precisa ser feito por um caminho individual, sozinho. E perdoar é se libertar, é se libertar do passado. E aqui a gente tem esse convite lindo, que é, através da reconciliação e da caridade, nos tornarmos amigos do universo. Porque essa vibração não beneficia só a nós, mas beneficia todo o entorno. E, para a vitimização, reconhecer que cada um de nós foi dado o poder de construir a própria felicidade e que ninguém mais tem a obrigação de fazer isso por nós mesmos. Portanto, o melhor que temos a fazer agora mesmo é trazer a responsabilidade da vida de volta a nós mesmos. Não nos esqueçamos deste precioso pensamento que está na letra da canção Tocando em Frente. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Só cabe a nós. Só cabe a nós. E como eu comecei hoje aqui, eu acho que a gente está fazendo a nossa parte. A gente está aqui hoje por escolha própria. Estamos aqui se autodescobrindo. É um caminho individual, é um caminho de cada um. E vamos se orgulhar por isso. Eu acho que a gente tem que olhar dessa forma positiva também. Eu acho que é isso, gente. Vamos então agradecer. Vamos fechar os nossos olhos. Levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. Receber as palavras do Evangelho que o nosso Mestre Jesus nos deixou com todo o amor. E fazer destas palavras, daqui para frente, uma experiência positiva de aprendizado e que possa ser replicado daqui por diante. Saímos daqui hoje melhor do que chegamos, com certeza. Que assim seja, que assim é, hoje e sempre, graças a Deus. Obrigado.